Comissão de Orçamento discute impacto de lei federal na arrecadação de ICMS pelo Estado. Evento celebra 40 anos da animação cultural e defende criação de cargos para a categoria na Secretaria Estadual de Educação. E plenário aprova projeto que cria normas de segurança coletiva para hospitais e clínicas do Rio de Janeiro. O Jornal da Alerj está começando agora. Boa noite. Um grupo de animadores culturais se reuniu na Alerj para pedir a derrubada do veto do governo ao projeto de lei que inclui a categoria no quadro permanente da Secretaria de Educação. A proposta do deputado André Siciliano, presidente da Alerj, pode reverter a demissão dos profissionais, já marcada para março do ano que vem. Os animadores culturais entraram para o serviço público do Estado nas gestões do ex-governador Leonel Brizola. Há 40 anos, atuam nas escolas públicas do Rio, levando arte e cultura para os estudantes. Mas não são estatutários, possuem a chamada função gratificada. Esse tipo de contratação foi considerada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. E por esse motivo, eles devem ser desligados em março de 2023. A incorporação dessa categoria na Secretaria de Educação é fundamental para que esses animadores culturais não só possam ser reconhecidos, mas também que possam ter os benefícios daquilo que eles dedicaram a vida toda para fazer. Então, ter acesso à aposentadoria com qualidade, ter acesso a plano de cargos e salários, é isso que a gente espera. A gente quer reconstruir esse caminho da educação e revalorizar o produtor, o animador cultural, que completa 40 anos, agora, junto com o projeto dos CIEPs, e a gente, de alguma forma, tentar reescrever essa história da educação para trazer essa proposta do CIEP, esse lugar central do animador cultural, como trajetórias que precisam ser valorizadas para reconstruir uma proposta de educação de qualidade para o Rio de Janeiro. Para celebrar os 40 anos da animação cultural e o centenário de Darcy Ribeiro, os animadores culturais participaram de uma sessão solene com parlamentares. Também foi montada uma exposição que reúne peças produzidas por alunos e animadores. O papel da animação cultural não é necessariamente formar o artista na escola, mas é utilizar a arte, o poder que a arte tem de estimular e instigar o pensamento crítico e criativo para que a formação escolar seja bem significativamente ampliada, bem mais aproveitada, e para que esse aluno ele possa cada vez mais ampliar a dimensão do papel que ele cumpre na sua comunidade, na sociedade que ele vive. A animação cultural, por incrível que pareça, é uma atividade que tem retirado uma quantidade expressiva de jovens de caminhos tortuosos da vida. Ele tem deixado esse caminho tortuoso, retorna ao rumo certo, e exatamente através do trabalho realizado pela animação cultural. Animadores culturais e alunos de cerca de 50 escolas públicas do estado do Rio se apresentaram aqui na escadaria do Palácio Tiradentes. Com muita música, dança e poesia, eles mostraram a importância da categoria para a formação dos estudantes. A gente está com essa iminência de ser demitido pela essa decisão do STF devido a considerar a gente inconstitucional. Não é a profissão, não é o que a gente faz dentro das escolas que é ilegal, é a forma da contratação. O que a gente está fazendo, está aí todo mundo vendo que não tem nada de ilegal, muito pelo contrário, é muito legal, levando cultura, resgatando cultura dessas comunidades que às vezes só tem o espaço dentro da escola para se apresentar no seu fazer artístico-cultural. Quando a função foi criada, eram 1.500 animadores culturais trabalhando em escolas públicas do estado. Restaram apenas 326 profissionais
que podem estar com os dias contados. Foi deliberado que nós vamos ser demitidos em março, né? Aí por isso essa mobilização junto com o apoio da Alerj, né? Para que a gente, uma categoria que tem 40 anos, não pode ser demitido assim sem direito a nada. 40 anos de luta dentro da escola, levando cultura, arte dentro da escola. A coisa mais importante a fazer no momento é estar na rua, mostrando para a sociedade o que a gente faz dentro das escolas. É isso que vocês estão vendo hoje, entendeu? Acho que essa é o grande momento que a gente está vivendo no meio dessa crise, e a gente tem de aproveitar esse momento para não deixar morrer isso aí. A consultoria de orçamento da presidência da Alerj realizou um seminário nesta terça-feira, em parceria com a Secretaria Estadual de Planejamento e Gestão, para discutir detalhes do Plano Plurianual 2020-2023 e da Lei Orçamentária de 2023. O objetivo foi orientar os assessores para que os parlamentares possam enviar sugestões de mudanças. Ao apresentar o detalhamento do PPA, a especialista da Secretaria apontou algumas dificuldades que podem ser encontradas no documento. Uma delas é identificar as áreas que podem ser contempladas com emendas parlamentares. De acordo com Luciana, várias ações do plano são executadas nos municípios e podem ser sugeridas pelos deputados. As ações do PPA, elas são territorializadas, elas são planejadas por região. Então, o parlamentar ele pode escolher a área para a qual ele quer destinar dinheiro, saúde, por exemplo, e você tem ação de equipamento de unidades de saúde. E aí ele pode, numa ação dessas, fazer uma emenda de despesa à LOA em uma ação dessas, de equipamento de unidades de saúde, e na descrição da emenda falar para qual município ele quer direcionar os recursos. A consultoria da presidência apresentou o cronograma de entrega das emendas e explicou o funcionamento do sistema de elaboração de emendas ao orçamento e ao plano plurianual, que está disponível na intranet da Casa. O prazo para a entrega dessas sugestões é 11 de novembro, mas para isso os assessores precisam compreender como o sistema funciona. É importante os assessores terem acesso à informação, porque as emendas, como são dentro da comissão, elas trabalham de forma totalmente online. A apresentação de emendas é feita dentro de um sistema que está na internet, que o assessor tem acesso remotamente. Então a gente oferece todo ano esse treinamento, tanto na LDO como no orçamento e no PPA, para que o assessor possa lembrar e se familiarizar com o sistema. E através dele que o assessor vai ter noção da programação do orçamento do Estado, a hora que ele vai estudar para propor as emendas ao orçamento. A Lei Complementar Federal 194, que limita a cobrança de ICMS de combustíveis pelos estados, é vista com preocupação pelos parlamentares em função dos dados apresentados pela Secretaria de Fazenda sobre as metas fiscais do segundo quadrimestre de 2022. A medida, de acordo com os deputados, traz impactos na arrecadação do Estado que podem gerar prejuízos em curto prazo. O tema foi debatido durante a audiência pública da Comissão de Orçamento da Alerj. De acordo com os dados, a atividade econômica fluminense recuperou o patamar pré-pandemia e a taxa de desemprego do estado continua caindo, apesar de ainda seguir acima da média nacional, que está em 9,3%. A subsecretária do Tesouro da Secretaria de Fazenda do Estado, Stephanie Guimarães, destacou que o resultado primário, ou seja, a diferença entre receitas e despesas, se manteve positivo durante o período. A positividade está relacionada aos valores da venda da SEDAI e de royalties. As maiores despesas do Estado se concentram em gastos com pessoal e investimentos. No ano passado a gente teve o recebimento de recursos da SEDAI, mas que esse ano esses valores foram compensados pela boa arrecadação de royalties e participações especiais, e o resultado primário ele se manteve positivo, mesmo com o aumento de despesas que foram realizadas em investimentos aqui no Estado, a retomada de investimentos no Estado.
Então o balanço que a gente tem para esse ano é positivo com relação ao ano de 2021. A receita de ICMS é um ponto que chama atenção nas contas do Estado por ter sido impactada pela Lei Complementar Federal 194, que limita a cobrança pelos estados do ICMS de combustíveis, energia elétrica, telecomunicações e transporte. No estado do Rio, o ICMS dos combustíveis caiu de 32% para 18%. O deputado Luiz Paulo explicou os impactos nas contas do Estado e sugeriu uma reunião em conjunto com a Comissão de Tributação da Alerj para apurar os valores e, se necessário, recorrer ao Supremo Tribunal Federal. A Lei Complementar 194 diz que vai compensar depois que o ano fechar, depois que o Tesouro Nacional apurar as perdas dos estados que ultrapassarem quedas maiores do que 5 pontos percentuais. Então, de cara, nós seremos usurpados de pelo menos 5% das nossas receitas de ICMS, em pleno regime de recuperação fiscal. Quando o secretário de Fazenda à época, Nelson Rocha, fez as projeções para os próximos 9 anos do regime de recuperação fiscal, ele partiu de uma receita de ICMS de 2021, sem essa malfadada e inconstitucional Lei Complementar 194. E projetou essas receitas para 9 anos, apostando em investimentos e eficiência arrecadatória, para gerar superávit primário, para pagar a famosa dívida consolidada do Estado com a União. Ocorre que a base de 2021 já está usurpada. E a lei complementar não acaba em 2021. Ela é uma lei para durar para todos os outros anos, sem compensação nenhuma. Parlamentares das comissões de Educação e Tributação se reuniram mais uma vez para discutir o projeto do governo que trata das mudanças na distribuição do ICMS do Estado para os municípios. Parlamentares das comissões de Educação e Tributação se reuniram mais uma vez para discutir o projeto do governo que trata da distribuição do ICMS do Estado para os municípios. Já havia o consenso acordado nas reuniões anteriores sobre alguns pontos do projeto. No debate desta terça-feira, os parlamentares discutiram os critérios e ponderações adotadas para a destinação da parte referente à educação, que se inicia em 10% e tem um aumento progressivo até 15%. A gente conseguiu avançar num entendimento sobre itens que são importantes para a gente construir uma educação de qualidade, induzindo os municípios a respeitarem o piso nacional do magistério, a respeitarem um terço de planejamento, a investirem em educação em tempo integral, a ampliar a cobertura na educação infantil e com esse conjunto de ações integradas buscar um melhor resultado nas avaliações dos seus estudantes. Em última instância, o que a gente quer é criar condições para que os estudantes, para que as nossas crianças, nossos adolescentes, também nossos jovens e adultos, se apropriem do conhecimento, não só frequentem a escola, mas de fato aprendam. O deputado Chico Machado, líder do governo, afirmou que vai solicitar ao presidente da Casa, deputado André Siciliano, que retire o projeto de pauta. A previsão é que o texto seja votado em plenário na quarta-feira. Segundo o deputado Luiz Paulo, presidente da Comissão de Tributação, esse pedido causa preocupação em relação ao cronograma, já que pode haver um atraso de 1 ano caso esse projeto não seja aprovado ainda em 2022. O presidente da Comissão de Educação, o deputado Flávio Serafini, também demonstrou preocupação caso o projeto saia de pauta, gerando prejuízo para os municípios do estado do Rio. O principal é o governo do estado do Rio de Janeiro não perder mais uma vez o prazo e fazer com que o estado perca 160 milhões de reais que seriam repassados aos municípios. Nos preocupa muito a posição trazida pelo líder do governo de querer mais uma vez retirar de pauta esse projeto que pode levar a um prejuízo muito grande para os municípios do estado. Hospitais e clínicas do estado podem ter que seguir normas específicas de segurança coletiva. Uma delas, o treinamento dos servidores para enfrentar casos de incêndio, por exemplo. O projeto da deputada Franciane Mota foi aprovado pelo plenário. Veja como foram as votações. Nesta terça-feira, os parlamentares começaram a discutir a proposta com o orçamento do Estado para 2023 e a revisão do plano plurianual referente aos anos de 2020 a 2023.
A previsão de receita líquida para o próximo ano será de pouco mais de 97 bilhões de reais. E as despesas foram calculadas no mesmo valor, o que garante um ano orçamentário sem déficit. O Estado prevê arrecadar quase 45 bilhões de reais com ICMS. O valor é menor do que o previsto na Lei de Diretrizes Orçamentárias, que era de 50 bilhões. O motivo para a redução, segundo o governo, é a fixação da alíquota de 18% sobre combustíveis, energia elétrica, gás natural, telecomunicações e transporte público. Também está prevista a arrecadação de quase 28 bilhões de reais em royalties e participações especiais de petróleo. Em relação às despesas, a área que receberá a maior fatia é a segurança pública, com 15,8 bilhões. Em seguida, a saúde, 9,7 bilhões e educação, com 9,2 bilhões de reais. Os custos previstos com Previdência Social somam 30 bilhões. Já a estimativa de renúncia fiscal é de 20 bilhões de reais. O valor é referente aos benefícios e incentivos fiscais concedidos pelo Estado. O projeto receberá emendas até o dia 3 de novembro. O deputado Luiz Paulo fez ressalvas quanto a essa previsão de não haver déficit orçamentário para o próximo ano. O fato da receita estar igual à despesa é uma verdade relativa. Por quê? Porque com a lei complementar federal, regulamentada por um decreto inconstitucional do governador, que reduziu para 18% as alíquotas de ICMS, de energia, telecomunicações, combustíveis e transportes públicos, evidencia-se que nós vamos ter uma grande perda de receita, que para o ano de 2023 o governo do estado estimou em 5 bilhões. Tanto é que a receita prevista da LDO eram 50 milhões para o ICMS e na LOA caiu para 45 milhões. Eu considero que essa receita pode até chegar em perda a 8 bilhões de reais, o que é praticamente quase o dobro. Então, eu não tenho segurança que a receita e despesa esteja equilibrada. A deputada Franciane Mota apresentou proposta para criar regras de segurança obrigatórias que devem ser implementadas dentro das unidades de saúde pública do Estado. Entre as normas previstas estão o treinamento de servidores para atuarem em casos de incêndio, a sinalização de rotas de fuga e a instalação de detectores de fumaça em todos os ambientes das unidades. O texto aprovado segue para análise do governador. Já o deputado Felipe Soares quer estabelecer regras para a apresentação de ofertas de produtos e serviços ao consumidor. De acordo com o texto, o fornecedor, ao disponibilizar cardápios, catálogos ou folders, seja por meio físico ou virtual, deverá indicar o preço individualizado de cada produto ou serviço. Além disso, deve informar a marca e modelo de cada item e o período de vigência dos preços divulgados. A proposta foi aprovada em primeira discussão e ainda retorna ao plenário para mais uma votação. E a deputada Zeidan quer criar um programa de desenvolvimento cultural dos bailes das antigas no estado do Rio. O objetivo da proposta é garantir a realização desses eventos e apoiar o resgate cultural dos tradicionais bailes, que ocorriam nas favelas e comunidades do estado. Além disso, o projeto quer incentivar a produção artística de músicas, danças, livros, moda, entre outras artes ligadas ao movimento. A ideia é promover o desenvolvimento socioeconômico nas periferias. A proposta foi aprovada em primeira discussão. E nesta quarta-feira, os cantores Tony Garrido e Martinália fazem show no Palácio Tiradentes pelo projeto Sons da Independência. O evento, que celebra o bicentenário da independência do Brasil, acontece às 7 da noite. O espetáculo é gratuito e a distribuição de senhas começa às 6 da tarde. O Jornal da Alerj fica por aqui. Você pode acompanhar a programação também em nosso site e pelas redes sociais. TV Alerj, o canal do povo. Uma boa noite para você e até amanhã.